dia a todos, sejam bem-vindos a mais um MENAP. O MENAP é um programa patrocinado pela União Presbiteriana de Homens da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um prazer tê-los aqui, meus irmãos e ouvintes. Temos o prazer de ter a presença do Denis. O Denis é o presidente da UPH, União Presbiteriana de Homens da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bem-vindo, Denis. Obrigado, bom dia, Silmar. Também estará conosco o pastor Tiago Silva, que tem estado sempre participando conosco aqui desse programa. A gente tem tratado temas do livro Homens de Verdade, o chamado para a masculinidade, e vamos tratar de alguns temas hoje sobre esse livro, Eu queria passar a palavra agora para o irmão Tiago Silva, pedir para ele fazer uma oração e falar para a gente qual é o tema de hoje, irmão. Por favor, Tiago. Bom dia a todos. Bom dia, Denis. Bom dia, Silmar. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Seja bem-vindo ao programa MENAP, E que o Senhor possa edificar o seu coração por meio do tema, por meio da exposição das Escrituras. Amém. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre o homem como discipulador, como ele deve ser no seu contexto familiar e assumir essa responsabilidade tão sagrada, tão intensa, mas também tão bela, dada pelo nosso Deus. Então vamos orar e aí então depois nós conversamos sobre isso. Vamos, oremos. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa manhã, porque temos a responsabilidade, mas também temos aqui o privilégio de abrir as Escrituras, de enxergar a masculinidade a partir do que o Senhor tem nos dado, do que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos a compreender isso. Não só a nós que vamos falar sobre esse assunto, mas aos nossos ouvintes, a tantos homens que estão em suas casas nesse momento, e também as mulheres que possam ser um auxílio na vida dos seus maridos. Eu oro agradecido e pedindo a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, pastor Tiago, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o homem como discipulador, o homem nesse ambiente familiar, esse chamado que ele tem vocacional, de que ele deve ser aquele que ensina, aquele que toma a responsabilidade dentro do seu lar. Então, hoje, basicamente, vamos falar sobre isso, Denis? É isso aí, bom dia. Um grande prazer a gente estar retomando o pastor Tiago, e é uma bênção sempre, Esse livro do Richard Phillips, ele pega uma temática muito importante, ele dá toda a ênfase necessária para a gente poder, como homens, estar nos equipando para esse desafio intenso, imenso, uma responsabilidade muito grande que Deus nos deu para a gente poder pastorear, para a gente poder educar, e hoje a gente vai estar explorando o nosso papel aí junto à família como discipulador. Perfeito. Pastor, eu acho que a gente podia chamar aqui, e eu queria saber o seguinte, qual a relação do mandado masculino que a gente vem estudando em Gênesis 2,15 com a questão da vocação paternal descrita na Bíblia? Ok, Denis. É interessante que o Richard Phillips, ele introduz esse capítulo. Na verdade, agora nós estamos entrando numa parte muito específica, que até então, nós falamos inclusive no programa anterior, que ele vem fundamentando teologicamente a vocação de um homem, doutrinariamente. Ele vai dando fundamentos para nós. E agora ele vai começar a falar de coisas específicas, como que esse fundamento, como que esse chamado nos leva, nos motiva, nos posiciona diante de responsabilidades específicas que temos. Uma delas é ser discipulador da nossa casa. E uma das frases de contextualização que o Richard Phillips coloca nesse capítulo 5 do livro, que é o pai como discipulador, o homem como discipulador, ele diz que normalmente escuta um lamento comum entre os cristãos, entre pais cristãos, é que eles normalmente falam assim, eu levo meus filhos à igreja, eu cumpro aquela questão de formalidade com relação à fé deles, e eu os ajudo a ir à igreja, eu os levo, enfim. E aí, de repente, os pais podem se deparar com um momento onde, então, os filhos não mais estão indo à igreja, ou se rebelam, ou
ou falam de uma forma que seja equivocada. E aí, então, o Richard Phillips diz que esse lamento ele escuta muito, mas é porque muitas vezes, claro que existem outros fatores, mas muitas vezes é porque o pai ele acaba não se posicionando como um discipulador, ou seja, ele acha que o trabalho maior dele é somente tomar a mão do seu filho e levá-lo à igreja e permitir que ele seja ensinado ali, e não propriamente ensiná-lo, né, no ambiente familiar. Em Gênesis 2,15, um texto base que nós estamos estudando aqui nesse livro, né, o Richard Phillips coloca esse texto como base, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, no Éden, para o cultivar e para o guardar. Então, essas duas palavras que são exploradas pelo Richard Phillips, né, que é o cultivar e o guardar, ele também linka, né, com a questão da responsabilidade paternal com o discipulado na família. Então, alguns aspectos específicos que ele trata anteriormente, o homem foi chamado para nutrir a sua família. E essa nutrição não é só do homem, como o próprio Richard coloca, aquele que conduz seus filhos à igreja, mas é aqueles que conduz seus filhos a Cristo Jesus. Que, na verdade, existe uma grande diferença entre eu conduzir meus filhos para a igreja, né, ou seja, eu os tomo e digo, vamos à igreja, e com a ideia de que eu estou conduzindo meus filhos a Cristo. Então, quando eu sedimento essa ideia de que eu estou conduzindo meus filhos a Cristo, então eu passo a ser um discipulador, e não só alguém que conduz a um local. É importante que pais, né, ofereçam essa estrutura sólida aos seus filhos com relação ao discipulado. Então, qual que é o elemento, né, dessa vocação descrito? A relação disso o pai, como aquele que cultiva, ele deve também nutrir seus filhos. E aí a posição deles com relação a ser um discipulador. Uhum. E aí, pastor, eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que estamos fazendo um estudo de masculinidade. Então, até para a nossa audiência ter uma compreensão clara, temos homens e mulheres, irmãos e irmãs assistindo, mas quando o pastor, né, pastor, se refere a pais, aqui não é no genérico do casal, a gente está falando de pais como os homens pais, certo, pastor? Para ninguém fugir da responsabilidade e falar, não, pais são pai e mãe, né? Não, a gente está falando de nós homens, certo? Muito bem colocado, Denis. Inclusive, o Richard ele diz que a ideia de governar, né, ou a ideia de cuidar da criação, de subjugar a criação, era tanto do homem e da mulher, mas Deus chama mais o homem para esse trabalho. Ou seja, quando ele diz para o homem que ele vai, Adão nomeia os animais, é o que o Senhor faz, né? Nós falamos um pouquinho sobre o homem como pastor Senhor. Mas, só para deixar mais claro ainda, Denis, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve assim, pais, né, para disciplinar, para educar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra pais ali usada por Paulo, né, pater, é homem, é masculino. Então a responsabilidade de discipulado, de ensino e de trato, né, do coração dos filhos é do pai, é do homem. Não que a mamãe não possa, né, que a mãe não possa participar disso, mas é evidente que biblicamente há um chamado maior para o homem, e que ele, então, obviamente, em parceria com a sua esposa, pode fazer esse trabalho da melhor forma possível. O texto de Gênesis 2,15, ele tem dois verbos importantes aí que o senhor já falou, né? Cultivar e guardar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de guardar, né? Esse guardar, em que sentido que o pai ele deve guardar os seus filhos? Ok. O autor, ele resume, digamos assim, em uma frase, o qual eu gosto muito, ele diz que nós somos chamados para guardar os nossos filhos das influências do pecado, né? Ou seja, no mundo em que pessoas seguem seus próprios corações, que fazem sua própria vontade, então nós como pais somos chamados para cuidar do coração, para guardar os nossos filhos das influências do pecado. E quando você para pensar, né, nós olhamos para as Escrituras, senhor Mar, nós vemos que o homem é chamado ali constantemente por Deus para ser aquele protetor do lar, para ser aquele que, como o Salmo 127 diz, né, enche ali as suas aljavas de flechas para que no dia então que ele vai viver uma guerra, que ele vai passar por uma guerra,
ele possa se defender, né? Às vezes não faz tanto sentido para a gente essa figura, né? Porque nós não somos no contexto de guerra, no contexto de proteção, de guardar, né, o nosso território, mas quando nós olhamos para as Escrituras e vemos essa figura, é o homem que protege, que cuida, que se coloca ali como alguém atento ao que os seus filhos escutam, ao que os seus filhos veem, ao que os seus filhos têm, né, de dinâmica na vida, o que aprendem na escola e o que estão sendo ensinados no próprio lar, inclusive na própria igreja, né? Isso é interessante também trazer essa responsabilidade. Agora, um homem é chamado a cuidar, a guardar os seus filhos da influência do pecado. É claro que ele não vai fazer o papel ali, né, do Espírito de Deus, ou até do próprio Deus em cuidar do coração, mas ele é usado como um instrumento de Deus para moldar o coração do seu filho. Então, os pais são chamados para discipular os seus filhos. E esse discipulado, então ele vai, obviamente, o Senhor vai usar, né, a vida desse homem para que possa guardar os seus filhos. Inclusive, quando nós lemos Provérbios, nós vemos um apelo do pai, né, Selmar, em todo o tempo, dizendo: filho, me escute, me ouça, né, cuidado com a mulher adúltera, filho. Então ele vai dando vários conselhos para ser ali um instrumento para a vida do seu filho, para que ele seja prudente, né, para que ele possa olhar o perigo, avaliar a situação e dizer: eu não vou por esse caminho. Então essa é a responsabilidade do pai, ajudar o seu filho a avaliar as coisas, claro, obviamente, olhando para a pessoa de Cristo. Muito bom, pastor. Eu pensei num texto aqui de Efésios que fala da armadura de Deus, quando o senhor estava falando de guardar os nossos filhos, né? O ideal é a gente levar eles a Cristo e eles se revestirem dessa armadura de Deus, né? Porque o diabo, ele está atacando a família, né? O tempo todo, né? Os dardos inflamados do maligno atacando a família. Então, me veio esse texto à mente, quer dizer, a gente tem que levar o nosso filho a Cristo e nutrir, né? E discipular para que ele possa, então, enfrentar todo esse mundo que tem, toda essa influência maligna que tem no mundo. Muito bom, Exatamente. pastor. E, pastor, uma coisa absolutamente fundamental e importante é a questão de que os nossos ouvintes, os nossos irmãos, homens, que foram dados esse privilégio imenso de serem pais, que efetivamente é uma responsabilidade de longo prazo, né? Quer dizer, você abriu com a questão de que assim não basta levar até o prédio da igreja, né? Quer dizer, o discipulado começa em casa, e essa proteção contínua, que é uma proteção física, assim, mas ela vai muito além, ela é uma proteção também que diz respeito ao que eles veem, o que eles ouvem, o que eles aprendem, tanto na escola secular, né, no dia a dia, quanto até o que eles ouvem e estariam aprendendo na igreja. É importante discutir, reforçar, estudar a Bíblia com eles, mas assim, não basta fazer no primeiro semestre, não basta fazer durante a pandemia, quer dizer, é um trabalho de perseverança. E como é que você vê a questão desse propósito, né? Quer dizer, é uma coisa tão importante, mas no final, para a gente deixar bem claro, porque estamos falando muitas coisas muito importantes. Mas, assim, qual que é o propósito? Quer dizer, a gente, nós homens, assumindo a responsabilidade, pegando, digamos, o cajado da liderança, com a ajuda do Espírito Santo, e vamos nos tornar discipuladores, qual é o propósito disso? Onde a gente quer chegar? Ok. Denis, deixa eu te fazer uma pergunta, e ao Selmar também. Não vou inverter os papéis aqui, tá? Só para... Muito bom. Denis, você tem filha, certo? Acho que 2 filhas, é isso? 2 meninas? Exatamente. Selmar, você tem filhos? 3 filhas, pastor. 3 filhos. 3 filhas. 3 filhas, ó, eu tenho 2 meninos. Normalmente, nós pais, nós temos um foco específico. O nosso foco é ter filhos que saibam se comportar, não é verdade? Natural e importante, né? Exato. Exatamente. Então, nós vemos hoje, né, o que é um bom filho. A sociedade coloca, às vezes até o próprio ensinamento da igreja, né? E aí eu vou além, né? Então você pega lá, sei lá, na igreja se conta a história de Jonas, e aí o final da história você tem que obedecer, porque senão pode acontecer alguma coisa como aconteceu com Jonas, né? Ou seja, a ênfase
de certa forma, é muito mais no comportamento dessa criança do que propriamente no seu coração, do que propriamente do que ela está ali vivendo dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio coração. E o autor, ele coloca uma coisa importante: todos nós queremos filhos comportados. Aí é uma observação pessoal, né? Então, todos nós queremos olhar para os nossos filhos e vê-los como os mais comportados de todo aquele grupo de criança correndo, pulando, saltando, ou de um adolescente, ou de um jovem, enfim. O comportamento bom nos traz tranquilidade, às vezes, né? Aí, só pegando um gancho aqui, a gente vai entrar no que o autor diz. A gente olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo, e a pergunta que eu faço é: quais dos filhos precisava mais da graça de Deus, né? Aquele que vai ou aquele que fica, né? Até aquele que fica diz: mas eu sempre estive aqui, né? Eu sempre estive aqui. E na parábola nós aprendemos que os dois precisam da graça de Deus, né? Um porque está ali é obediente, mas seu coração não está. O outro que expressa essa rebeldia, pegando a sua parte da herança e tudo mais. Nós somos tentados como pais a olhar para um aspecto. Eu acho que é aí, né, que, voltando um pouquinho até numa pergunta anterior deles, é aí que muitos pais se surpreendem. Eles têm filhos obedientes até a adolescência, de repente chega na adolescência, naquela fase, e que os pais então acabam lidando com rebeldia, e aí aquela pergunta que o autor coloca, né, ou aquela indagação, aquela lamentação. Eu levei meus filhos à igreja, eu andei com eles, tudo mais. Só que muitos pais são enganados, e nós somos tentados a isso. Eu me incluo nisso, Denis, o Silmar, né, você que está nos escutando, nos vendo, nós somos tentados como pais a olhar para o comportamento dos nossos filhos. Então, enquanto eles têm bons comportamentos, nós pensamos que bom, eles estão indo para o caminho correto. De repente, eles tomam uma decisão equivocada, então nós perguntamos onde estava o erro. E um dos erros, né, claro que a responsabilidade desse adolescente, desse jovem também diante do Senhor, mas um dos erros que nós cometemos é focar no lugar errado deles, é focar aonde não se deveria focar tanto. Claro que isso tem que ser ensinado, mas é no comportamento dessa criança. E o autor coloca que, ao contrário disso, o propósito colocado, né, pelo autor no texto é que nós devemos alcançar o coração do nosso filho. E aí ele cita Provérbios 23, 26, que diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Todas as instruções de Provérbios têm como objetivo, né, o objetivo principal, de um pai amoroso que quer alcançar o coração do seu filho, para que esse coração, o coração do seu filho, seja entregue ao Senhor. Então, a chave, né, para esse pai que está discipulando o seu filho é alcançar esse coração. E para alcançar esse coração, isso exige trabalho. Inclusive, o autor, né, só para você poder entender, quando eu falo de coração, o autor fala de coração e a Bíblia fala de coração, Amém. nós não estamos falando de uma visão simplesmente ocidental, onde nós entendemos que coração é a sede dos sentimentos e das emoções, simplesmente. Uma visão judaica, né, o coração é a centralidade de tudo que o homem é a totalidade desse homem. Então, é o que ele pensa, o que ele deseja, os seus sentimentos e afeições e a sua vontade. Então, quando nós falamos de alcançar o coração, é muito mais do que olhar para o comportamento, mas é dizer por que essa criança está fazendo certas coisas ou por que ele age assim. Denis, eu vou te dar um exemplo bem claro. Vou te dar um exemplo para que você, Silmar, também, pessoal, inclusive. Né? Depois, meu filho um dia vê esse vídeo aqui, meu filho mais velho, ele vai ver que eu usei como exemplos em alguns momentos da minha vida, mas é o que eu tenho vivido. Esses dias, o meu filho ele está tendo aula online, né? Ele está assistindo às aulas, a escola tem disponibilizado, tem feito esse trabalho, e aí ele aprendeu a ler, a decodificar já a língua, então ele está mais independente, nós estamos dando essa possibilidade para ele, tem 6 anos. E aí, então, ele acessou o computador, o ambiente virtual da aula e tudo mais, só que ele ficou mais tempo do que é normal, devido ali, né? A gente falou, é estudioso esse menino, né? E eu tinha dado uma ordem para ele que ele não poderia assistir nada sem que eu estivesse próximo, né, no computador, para averiguar o que ele estava procurando. Então ele só tem acesso à aula, não podia assistir nada. E ele terminou a aula e ele ficou quietinho no local dele, ele acessou e assistiu alguma coisa, né?
E aí, claro que ele desobedeceu uma ordem, mas como a minha intenção é entender o coração do meu filho, eu pude perceber ali um salto da parte dele, e até engraçado talvez seja falar isso e trágico ao mesmo tempo, mas ele teve um salto no modo pecaminoso dele. Foi mais, assim, pensado o ato pecaminoso dele. Por quê? Eu percebi que ele planejou isso. Eu percebi que ele pensou nas possibilidades. Eu percebi que ele estava no quarto, né, depois conversando com ele, e que ele sabia de uma ordem clara, mas ele então armou todas as coisas para que ele pudesse assistir aquilo que ele queria, né? Então, qual que é o meu objetivo? Simplesmente dizer você nunca mais vai assistir ou nunca mais assista? Não, eu tenho que entender que agora ele fez um planejamento mais elaborado, digamos assim, para poder cometer esse pecado. Então agora eu tenho um desafio maior no coração dele, onde ele está amadurecendo e junto com essa maturidade também o equilíbrio com relação ao pecado, ao coração dele. E aí, como eu devo trabalhar simplesmente para que ele não assista mais? Não, para que ele entenda que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, a contemplar-nos em todo o tempo. Parafraseando aqui Provérbios, e que mesmo que eu dê uma ordem para ele e que eu não esteja ali, mas o Senhor está ali. E aí então o trabalho efetivo no coração dos filhos. Então isso, Denis, é o objetivo do discipulado paternal, em que eu alcance o coração. Às vezes o pai ele fica, né, atemorizado com um grito, com uma birra. É claro que devemos lidar com isso, mas o que está por trás disso? O que realmente aquela criança deseja, né? Acho que a nossa tendência pecaminosa também é simplesmente querer acabar com o comportamento, mas não propriamente sondar aquele coração. Pastor, eu acho que seguindo nessa ótima linha, eu vou voltar só um par de minutos atrás, mas para falar o quanto a gente precisa ser cauteloso e efetivamente amar aos nossos filhos muito mais do que a nossa preocupação motivada pelo orgulho conosco mesmo, né? Porque essa questão, essa discussão a respeito da sociedade ocidentalizada, então a gente pega as Américas, a Europa ocidental, tudo é medido, né? Então, assim, toda hora as pessoas estão sendo avaliadas, seja no trabalho, e obviamente um fator que nós somos monitorados pelo resto da sociedade e que isso provoca, né, como se fosse um boletim escolar, é a nossa capacidade de tirar 10 como pais. E às vezes a gente acaba tomando decisões e monitorando e se autoavaliando que nós somos bons pais ou não, justamente em função do comportamento dos nossos filhos. Quer dizer, se eles são bonzinhos, se comportam, se veste bem, está limpinho, está isso, tira boas notas, então significa que assim, esse tipo de filho me dá uma nota 10 no meu boletim como pai, né? Quer dizer, eu tenho várias atribuições. Denis como profissional, como provedor, como discipulador, como isso, e tem um lá, Denis como pai. Bom, quais são os atributos? Estão limpinhos, vão para a escola, obedece a professora, então está tudo certo, eu tirei 10 nesse semestre, né? E, na verdade, a gente precisa amá-los para a gente garantir que eles estão protegidos e eles estão crescendo no Senhor dentro desses objetivos que foram discutidos, e não para eu tirar 10, né? Quer dizer, a gente procura se resguardar que se tem alguma coisa errada com eles, então a minha nota vai ser baixa, e se está tudo bem, por outro lado, ela deveria ser alta, né? E a gente acaba virando foco e a gente não se preocupa tanto em amá-los e protegê-los e efetivamente guiá-los para uma verdade bíblica, certo, senhor Mar? Certo, com certeza, Denis. Complicado, né? Não é fácil, Denis. Não é fácil. Interessante. Eu queria pegar um gancho no que o pastor Tiago falou aí de alcançar o coração do filho. Ele falou que exige esforço, né? Não é um negócio fácil, né? Tem trabalho. E eu queria, de uma maneira prática, pastor, que o senhor falasse um pouco sobre a maneira de eu conseguir isso, né? De alcançar o coração do filho. E, aliás, pastor, só para a gente poder endereçar, veio uma pergunta aqui. Então, para aqueles que entraram um pouco atrasado, estamos com o pastor Tiago Silva, o senhor Mar, eu sou o Denis, e estamos revendo o livro Homens de Verdade, do autor Richard Phillips, e a gente está estudando o homem como discipulador. Mas, por favor, pastor Tiago, para falar aí sobre as maneiras que a gente consegue. Silmar, eu vejo que é uma grande batalha, né? Uma grande luta, um grande investimento
poder alcançar o coração dos nossos filhos, né? Não é realmente fácil, até porque nós estamos tratando aí de corações que são pecadores também, né? Que são crianças, jovens, adolescentes que pecam, né? Que falham, que têm, obviamente, a sua culpa pecaminosa com relação a isso. Então, lidar com o coração nunca é fácil, né? Mas, porém, graças a Deus pela palavra do Senhor, pelo Espírito dele, que é exatamente a fonte de como nós podemos, tanto de sabedoria quanto de confiança em cuidar dos nossos filhos. Silmar, o autor coloca alguns pontos bem específicos de como nós podemos fazer isso, e eu gostaria de listá-los aqui. Algumas maneiras, por exemplo, é dar o próprio coração para o filho. Isso eu achei fundamental no que o autor colocou, inclusive isso mexeu muito com o meu próprio coração. Ele diz assim que o trabalho de ganhar o coração do filho não é um evento único, assim como dar o nosso coração também não é um evento único, é uma demonstração contínua de amor, paciência, graça, misericórdia e dedicação ao longo do tempo. Imagine, Silmar, você numa situação onde uma das suas filhas, né, peca, faz algo que vá contra uma ordem específica que você deu. E isso várias vezes durante o dia, ou uma criança fazendo isso várias vezes durante o dia, porque ela está sendo ensinada, e nós, em todo o tempo, como pais, tendo que dar o nosso coração. Ou seja, amor, paciência, graça, misericórdia e dedicação ao longo do tempo. A grande verdade é que a sociedade, ela nos ensina certas vezes que em 3, 7, 10, 12 passos você vai ter um filho como todo mundo deseja, né? Mas na verdade não é assim. Ou então aquela figura paternal, porque nós perdemos isso hoje, eu não sei se vocês dois concordam comigo, Silmar e Denis, mas na nossa cultura, né, não é em todos os países que são assim, mas na nossa cultura se tomou a figura muito mais da mulher nesse cuidado, né? Então a mulher é o que tem a paciência, é o que fala com graça, é o que media o quanto o pai é bravo e o quanto a criança precisa ali ser ensinada. E então a mulher assumiu esse papel. Então o homem ele é quem? É aquele que em todo o tempo dá bronca, em todo o tempo briga. Eles parecem isso também? Quer dizer, isso está na cabeça. Antes da gente continuar aqui listando, acho que na nossa cultura se inverteu de certa forma os papéis. O que vocês acham disso? Né? Ele está mais preocupado em prover do que tipo a questão financeira até, do que trabalhar nisso. É o que você falou, né? Exige muito esforço, exige dedicação. E você aplicar isso, né? E às vezes ele terceiriza isso para a esposa. Isso é um grande problema, né? Você terceirizar uma coisa que Deus colocou para você fazer, né? Então, acho que tem tudo a ver. O que você acha, Denis? Não, eu concordo. E, Silmar, pastor Tiago, os nossos ouvintes, é uma sutileza. A gente precisa realmente começar os nossos dias, nos ajoelhar perante Deus e pedir a orientação do Espírito Santo para todas aquelas situações que a gente não consegue antever, que poderiam vir a acontecer ao longo do dia, na questão de educar os nossos filhos, de discipular os nossos filhos. E nós, homens, irmãos, por favor, chamar a responsabilidade e saber que aquela situação da gente resgatar o coração do nosso filho, filha, é fundamental e é nossa responsabilidade como, até antes de sermos um discipulador, de sermos o sacerdote da casa, né? Quer dizer, esse processo de terceirização que o Silmar comentou, ele é muito, muito perigoso, né? A gente está, digamos, permitindo que a nossa autoridade se dilua como sacerdote da casa, se dilua, e aí, efetivamente, o inimigo pode entrar nessas brechas e deixar a gente à deriva, né? Quer dizer, ele entra lá e resgata um pensamento e o coração das crianças se perdem. Então, o pastor Tiago até usou um exemplo dele, vou usar, né, se os irmãos permitirem o meu, mas lá em casa, outro dia, a minha filha mais velha estava
e ela vai assistir isso daqui a algum tempo, mas enfim, ela estava conversando e era um tema, de uma certa forma, parecido, né, de desobediência, né? Então eu fui lá resgatar, né? Minha esposa falou, olha, ela fez isso, não fez aquilo, parece que foi premeditado, e eu fui conversar com ela. E eu falei, você acha que, né, vamos lá, você acha que existe um Deus? Lógico que existe, papai. E Jesus? Não, Jesus é meu Salvador. E você quer agradá-lo? Mas é óbvio que eu quero. Bom, uma forma de agradar é nós obedecermos, né? E ela falou, eu falei, bom, então, mas você vê Deus? Ela falou, não, papai, lógico que não. E você vê Jesus? Ela falou, não, Jesus, né, ele já ressuscitou. Eu falei, bom, a maneira como eles conversam conosco hoje é por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora já vive dentro de você. Sim. Então, é uma voz muito sutil. Agora, estou eu aqui na sua frente, desse tamanho, falando, não faça isso, e você me ignora. Imagina essa voz sutil, pequeno. O Espírito Santo é um cavalheiro, né? Quer dizer, ele vai suspirar uma orientação, não vai aqui, não faça aquilo. Quer dizer, se você está me vendo, está audível, você ouve as palavras que eu estou falando, e mesmo assim decide não obedecer, imagina a dificuldade de você depois, né, daqui a muitos anos, ouvir o Espírito Santo. Então, realmente, o desafio é brutal, mas a gente não pode largar a mão de assumir essa responsabilidade. Falar, não, eu vou sentar contigo e vou conversar. Eu, pai, né, nesse sentido, Sim, né? Mas, enfim. E aí, pastor, a gente está começando a tangenciar um tema importante, inclusive para os nossos queridos, a nossa querida audiência. Nós temos uma classe de EBD sendo oferecida para a família, que é justamente discipulando filhos, né? Uma classe dedicada à questão da educação dos filhos. E a gente já discutiu, já passou nessa classe, falando a respeito, tivemos pelo menos uma meia dúzia de aulas falando a questão da disciplina, né? Enfim, aí a gente vai muito para provérbios, a gente vê aquela questão, né, da vara, quando que usa, quando que não usa, mas eu acho que, pastor, dentro do contexto que a gente está vendo, tem uma diferença bem grande entre a gente disciplinar e nós discipularmos. As palavras parecem parecidas, mas são coisas distintas, certo? O que a gente pode explorar disso? Sim, acho que antes de responder essa sua pergunta aqui, Denis, eu queria pedir a sua permissão só para dizer mais algumas coisas com relação a como alcançar o coração dos nossos filhos, se você me permite, é claro. Bom, nós falamos aqui sobre como que nós ganhamos, né, como que nós alcançamos o coração dos nossos filhos. Primeiro é dar o próprio coração, como nós citamos aqui, o senhor Mar falou, o Denis também. E é interessante que nós somos muito tentados, né, a não dar nosso coração aos nossos filhos, né? E uma das tentações que nós temos é com relação ao próprio tempo, né? E o autor coloca uma frase, e isso mexeu muito comigo, assim, ele diz assim, se o pai fala sempre, não tenho tempo, o coração do filho será apontado para outro lugar. Quer dizer, como pai, ele é a referência, ele é aquele que vai ser buscado desde quando a criança é pequena. Mas se o pai sempre diz, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, agora não, eu vou fazer uma outra coisa, então o autor diz, o coração do filho vai ser apontado para outra questão. Uma outra, né, situação que o autor coloca de como nós podemos ganhar o coração dos nossos filhos é sendo exemplo como pai. E ele conta até a história do pai dele que ficou 1 ano no Vietnã servindo em missão, mas o pai constantemente mandava cartas em cada etapa importante da sua vida. Então, ele diz que naquele ano ele sofreu muito, que ele tinha feito 12 anos, né? E foi para um jogo de beisebol, e o pai não estava lá, mas a mãe relatando, então o pai escreve tudo, né, dando instruções, broncas. Então, o exemplo do pai, né? Nós, como pais, nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, quando nós oramos, quando nós lemos, quando nós damos, né, no nosso ambiente familiar o valor devido a questões espirituais, os nossos filhos estão observando isso. Inclusive, quando nós lemos, por exemplo, Êxodo, e quando Deus fala sobre a Páscoa, lá em Êxodo, ele institui a Páscoa, ele diz assim que era para o pai, para a família, praticar, né, o ritual da Páscoa ali, e aí em algum momento o filho ia dizer assim, por que nós fazemos isso? E aí então o pai teria a possibilidade de dizer o que o Deus, né, o que o Deus de Israel havia feito e como tinha sido tirado do Egito. Então,
como nós ganhamos o coração dos nossos filhos? Quando nós somos exemplos. Né? Eu posso dizer tantas coisas para que meus filhos façam, mas propriamente se eu não fizer isso, não vai ser um meio de ensino para ele. Uma outra forma que o autor coloca deles é ler a palavra de Deus com os filhos. Então ele fala assim, Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então quando eu leio as escrituras com meu filho, eu estou permitindo que o seu coração seja exposto tanto diante do Senhor, porque o Senhor conhece, quanto para mim. Então, ao ler a palavra de Deus, eu vou conhecendo também o coração do meu filho. Outra coisa que ele coloca é orar pelos filhos, né? O pai tem aquele ministério de oração mesmo, de orar constantemente pela salvação, né? Pela obediência, pelo crescimento dos seus filhos. E aí ele coloca até é engraçado quando ele coloca isso deles, porque o Richard, ele é um cara militar, né? Ele serviu o exército, ele é bem duro em algumas coisas, e ele coloca assim, brincar com os filhos. Olha só. Então, brincar, ele diz, é ter os filhos por perto. Né? Os pais devem convidar seus filhos a ter tempo de lazer juntos. Né? Então, não é só colocar a comida, a bebida, não é só comprar aquele brinquedo, mas é fazer com que aquele brinquedo seja um meio, né, de estar juntos, de poder desfrutar da vida, e nesse momento você vai ganhando o coração do seu filho. Doutor, eu acho... perdão, mas só um comentário muito importante, nesse contexto que a gente está de pandemia, os pais não perderem a oportunidade de estarem mais tempo dentro de casa. Então, eu posso falar por experiência própria de irmãos, inclusive, infelizmente, aqui da igreja, que perderam o emprego no meio da pandemia. Quer dizer, a gente precisa ter muita fé, muita força no Senhor para se ajoelhar, para ter preocupações financeiras, né? Quer dizer, coisa de adulto, né, que a gente fala, mas mesmo assim, a gente poder pedir para Deus nos fortalecer, nos dar discernimento e aproveitar essa oportunidade, porque agora, mais do que nunca, a gente está passando muito mais tempo dentro de casa, trancado com eles, né? E é fácil a gente falar, filho, filha, não tenho tempo porque você já está com a chave, né? A chave do carro numa mão, a chave de casa na outra, saindo, falar, olha, não tenho tempo. Mas agora a gente falar, não tenho tempo trancado dentro de casa com eles, pode realmente dar uma mensagem bem negativa para eles, né? É verdade. Verdade, Denis. E agora, Denis, respondendo a sua pergunta, né, qual a diferença entre discipulado e disciplina e como que esses conceitos se relacionam, o autor coloca basicamente o seguinte, né, a disciplina é quando você tem que agir, né, com uma correção para que você possa proteger aquilo que foi cultivado. Então, essa definição eu gostei, porque... Veja bem, antes da disciplina, né, se você tem que proteger o que foi cultivado, então antes da disciplina, obviamente, logicamente, na própria expressão do livro, né, e também da frase do autor se você tem que proteger aquilo que você cultivou, quer dizer que você está intencionalmente nutrindo, lançando no coração dos seus filhos a palavra de Deus, o cuidado e o discipulado. Então ele diz que o discipulado, ele é algo contínuo, né, em todo dia, em todo momento, com um tempo aí longo, né? E a disciplina, ela entra para você corrigir aquilo que não está sendo feito ou alcançado por meio desse discipulado. Você vai proteger, né? E essa disciplina, o autor ele não trata disso aqui, mas só para esclarecimento, Efésios capítulo 6 e também Deuteronômio capítulo 6 e vários outros textos, a disciplina tem a ver muito com treinamento, né? Que envolve também discipulado. Quando você treina, você discipula, né? Você tem Imaginemos que é comum, Denis, é igual. Imaginemos o discipulado na igreja, por exemplo, lá em Mateus 28. O Senhor dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deviam discipular pessoas. E também nós temos aquilo que nós chamamos de disciplina na igreja. Não é disciplina? Ou seja, você está em constante discipulado, a igreja está em constante ensino com esse membro, e de repente, por mais que você nutra, por mais que você ensine, ele não obedece, ele não aprende, ele de forma clara diz, eu quero viver nesse meu estilo de vida e não nesse que está sendo proposto. Então, a igreja, né, como parte ali, que é o corpo do Senhor, e tem essa autoridade, ela entra, ela corrige esse membro para que ele seja restaurado. Né? Esse é o objetivo principal. Inclusive, o Mark Dever fala muito bem a respeito disso. Então, a disciplina, ela é um meio de restaurar os nossos filhos à obediência do Senhor.
Então, enquanto nós estamos fazendo discipulado, qual é o problema, Denis, hoje? É que os pais querem aplicar disciplina sem ter um discipulado. Então, eles chegam, não sabem nem o que está acontecendo, e falam, agora eu vou te disciplinar. Ou seja, se não há o ensino, como que eu vou cobrar o meu filho de algo que eu não estou dizendo como ele deve fazer e por que ele deve fazer? É claro que isso não dá direito à desobediência, mas também nos faz pensar como parte, né, do meio ali, da forma como o Senhor tem tratado o nosso próprio coração. Deus nos ensina, Deus fala várias vezes conosco, e depois Ele nos disciplina, se assim for necessário. Então, como podemos pensar também como pais em querer disciplinar sem, obviamente, instruir? Né? Isso não seria o correto e nem o ideal bíblico na vida de um filho. Pastor, tem um tema legal que eu queria perguntar para você, uma pergunta em relação às idades, né, diferentes dos filhos, né? Os filhos, para discipular uma criança, a gente sabe que é diferente em relação ao adolescente. Como é que eu posso lidar com isso, pastor? Ok. O autor coloca uma coisa muito interessante que eu gostei dessa questão dele também. Ele diz assim: quando os filhos são pequenos, os pais lhes dizem, né, o que eles devem ser feitos, o que eles devem fazer, na verdade, né? Ou seja, nós falamos para os nossos filhos assim: você foi chamado para obedecer, né? Deus te deu a responsabilidade de que você obedeça ao seu pai. E aí, então, se nós queremos que eles vão à igreja, nós arrumamos, né, a criança no domingo, tomamos a mão deles e os levamos à igreja. Mas à medida que os nossos filhos vão crescendo, né, o nosso poder sobre eles, né, a nossa autoridade, digamos assim, sobre eles, deixa de ser muito mais autoritária e passa a ser por influência. Eu gostei dessa transição que o autor fez. Isso não significa que o pai não deva pensar que o filho lhe deve obediência, até porque é um mandamento bíblico. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Mas muitos pais querem lidar com o coração dos seus filhos, Siomar, né, adolescentes e jovens, da mesma maneira que eles lidam com o coração de uma criança de 5, 6 anos. Né? Eu tenho filhos de 6 e de 4. Siomar tem... São mais velhas, Siomar? Fazer 31 já. Ok. Então é diferente. Mais nova, 24. Você não pode chegar... chegar... de 29 também. Olha aí. Né? Diferentemente, apesar de tanto o meu filho de 4 quanto a sua filha mais velha lhe dever obediência por mandamento bíblico, né? Nós não podemos chegar, né, de forma igual para um menino de 4 para uma moça, né, de 20 e tantos anos. Então, não tem condição. E hoje, né, é muito mais a sua influência, né, como pai, como cristão, como amante do Senhor, como aquele que vive a sua vida para o Senhor, do que a minha. Eu posso chegar para os meus filhos e dizer assim, olha, vai para o quarto, vamos tomar banho, você vai para a igreja, vamos sair agora. É claro que nós podemos ensinar e também agir com autoridade com os nossos filhos. Né? E aí o autor coloca que nós devemos então assumir essa responsabilidade pela influência que nós devemos ter na vida dos nossos filhos. Ou seja, na adolescência, isso tem que começar desde o início. Então, eu começo com essa ideia de eu sou a autoridade na sua vida, mas eu sou muito mais do que uma autoridade, eu sou uma influência da parte do Senhor na sua vida. E eu quero te influenciar assim. Eu quero... E aí que tá, né, acho que a beleza disso, Denis e Siomar. Eu quero que o meu filho sirva a Deus muito mais do que eu dizer para ele, vai e faça, muito mais do que isso, que ele veja em mim a influência de um pai que ama tanto a Deus, que vive a vida cristã em casa, e que eles olhem e digam assim, eu quero viver como meu pai vive, eu quero tratar a minha futura esposa como meu pai trata a minha mãe, eu quero ser um crente como meu pai. Eu acho que isso é mais belo, né, do que, claro que existe a questão da autoridade, mas mais belo do que os nossos filhos dizer assim, eu vou à igreja porque eu tenho medo do meu pai. O adolescente pode falar isso, né? Mas em que propriamente essa influência seja constante, né? E claro que conforme o tempo, eu sei que isso é uma transição difícil para os pais deles, o autor coloca isso também, porque é onde você vai deixando coisas em coisas que você não pode mais dominar. Quer dizer, nós queremos que o adolescente leia a Bíblia várias vezes, a gente quer que o jovem, mas é aquela ideia também de entender que pessoas são responsáveis por si diante do Senhor.
Eu devo ensiná-las, eu devo amá-las, eu devo instruí-las, mas eu sei que um dia meus filhos vão tomar suas decisões. E eu quero que eles tomem decisões sábias, né, diante do Senhor, mas vai chegar um momento que eu não vou poder dizer, olha, eu posso falar para eles, vai, leiam a Bíblia, mas com menos autoridade, digamos assim, do que eu faço hoje, e futuramente eu posso fazer isso com maior influência piedosa na vida dos meus filhos. E, pastor, aqui para a gente poder, digamos, ser bem cirúrgico, qual que é a principal razão que nós como pais, homens, temos que ter essa intencionalidade, né? Quer dizer, esse objetivo, essa assertividade de ter um propósito de discipular. Quer dizer, que se a gente puder falar, olha, falamos de muitas coisas, mas qual que é a principal razão? Tudo bem. Denis e Silmar, talvez o que eu diga para vocês aqui, e também para mim, e lendo, né, é uma... Talvez não é aquilo que a gente não esperasse ouvir, mas talvez não seja exatamente... Veja bem, o que normalmente nós esperamos. Silmar, quando nós discipulamos nossos filhos, o nosso objetivo maior não é ter filhos obedientes, não é ter filhos bem educados, não é ter filhos ajustados a um padrão social de olha como ele é comportado, né? Porque isso pode se tornar um ídolo para nós. Eu posso querer educar meus filhos para que as pessoas digam, Tiago, como que os seus filhos são educados? Eu falo, não, mas é que é assim mesmo, então, mas posso agir com orgulho. Mas a principal razão de um filho ser discipulado de forma muito objetiva, que ele possa ser conduzido até Cristo. Esse é o objetivo principal. Glória a Deus. E, inclusive, Silmar e Denis, nesse processo você pode lidar com muito mais rebeldia do que obediência. Quem trata muito bem disso, até indica um livro, é Pais Fracos, Deus Forte, da Elise Fitzpatrick e da Jessica Thompson. E ela diz assim que a rebeldia dos nossos filhos revelam os nossos corações. Se nós queremos filhos para Cristo ou queremos filhos para nós. E o objetivo principal do discipulado é que os nossos filhos no final possam dizer, Pai, obrigado porque eu vi Cristo em você e agora eu estou com Ele porque o Senhor me ensinou a palavra. Então é conduzir nossos filhos ao Senhor. E para isso, às vezes, vamos ter que lidar, como eu disse, às vezes não, com certeza, com corações rebeldes. E isso não deve ser um elemento de desesperança para nós, mas deve ser um elemento de dizer, Senhor, trabalho no coração do meu filho porque eu quero que ele seja a imagem de Cristo, muito mais do que uma imagem social equivocada sobre o que é uma criança educada ou não. Principal objetivo, né? Amém. Os nossos filhos se conformem mais de Cristo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Exatamente. Passou rápido, hein? Passou. Sempre é muito rápido. Mas momentos muito bons, uma bênção, pastor. Mas eu queria que o pastor Tiago falasse uma palavra de esperança aos pais que fazem o discipulado com seus filhos. E, aliás, pastor, já emendo uma palavra de esperança para os pais que estão discipulando e encontrando todas essas dificuldades. E aproveita e já dá uma dica e uma palavra de esperança para aqueles que ainda não começaram e o que eles têm que fazer. Exato. Claro, seu Mário Denis. Bom, aqueles que estão discipulando os seus filhos, a minha palavra de esperança é continue e confie no Senhor. Muitas batalhas que nós pais ganhamos quando nós discipulamos nossos filhos, elas são ganhas muitas vezes com os nossos joelhos no chão e realmente dizendo, Senhor, eu não consigo lidar com esse coração a não ser o Senhor. E é interessante, só para ficar aqui a esperança, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí o verbo ali, criar, o único sujeito desse verbo é Deus. Em todas as escrituras depois, não existe nenhum outro sujeito para esse verbo que é Bereshit, Bará, que é no princípio criou, né? E aí vem depois, o único sujeito desse verbo é Deus. Quando nós vamos lá para Salmos de número 51, e Davi está fazendo a sua confissão porque ele pecou com Batseba, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra ali, criar, é bará, o verbo bará.
Que tipo de esperança que eu quero dar com essa fala? É que o único que pode mudar os corações efetivamente é o nosso Deus. Então, os pais não precisam levar cargas sobre os seus ombros de que eles precisam mudar o coração dos seus filhos. O único sujeito para a mudança dos corações é o nosso Senhor, é o Espírito de Deus, é a palavra dele aplicada. Então, pai, mesmo que você não veja frutos, né, no sentido exteriores, você não pode permitir que a sua visão, né, limitada te diga exatamente o que Deus está ou não está fazendo. Porque ele é o sujeito da mudança, ele é, né, aquele que pode transformar os corações. Então, ainda que você viva tempos difíceis, tempos de rebeldia do seu filho, continue orando, lendo a Bíblia, continue confiando no Senhor e principalmente continue discipulando, porque a palavra de Deus jamais volta vazia, assim já disse o profeta um dia. E aqueles pais que ainda não estão fazendo, arrependam-se, porque você está deixando a sua vocação. E quando nós deixamos a nossa vocação, nós não só estamos descumprindo aquilo que deveríamos, como estamos rejeitando o padrão perfeito que Deus nos deu de como educar filhos, de como ensinar filhos. Então, o primeiro passo deles é o arrependimento, é dizer, Senhor, me perdoe, porque talvez eu não esteja sendo um pai segundo o que o Senhor está dizendo. E nunca é tarde para começar. Às vezes vai exigir maior esforço de um coração adolescente agora, de um coração de jovem, mas mais uma vez, é o Senhor quem causa a mudança. Então, se você está, continue. Se você não, nunca é tarde. O Senhor pode fazer grandes coisas, inclusive nós temos vários textos da palavra de Deus que isso tem nos mostrado. Então, essa é a minha palavra de esperança. E quando se sentir, obviamente, cansado, renove suas forças no Senhor. Renove suas forças. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém, pastor. Que palavra abençoada. Palavra abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos então ao final do nosso programa, né? Exatamente. Lembrando a nossa audiência que estamos estudando, então vocês que vêm acompanhando, por favor, anotem. A cada 15 dias, então sempre pula um sábado, vocês, por favor, entrem aqui no canal, estamos fazendo um estudo com o pastor Tiago Silva, tem os nossos apresentadores e comentaristas, aqui a gente procura contribuir, não atrapalhar, mas estamos estudando o livro Homens de Verdade, do autor Richard Phillips. Se entrarem na internet, dá para baixar a versão eletrônica, virtual desse livro. Livros usados vocês também acham. Algum pessoal comentou que talvez tenha uma dificuldade de achar uma cópia nova, traduzido para a língua portuguesa. E, por favor, nos acompanhe. A gente está mais ou menos na metade, mas vamos continuar. Temos ainda bons programas pela frente, certo, pastor Tiago? Certo, temos aí boas discussões ainda sobre a masculinidade bíblica, né? E desde já agradeço ao Silmar, agradeço ao Denis, agradeço a você que está nos escutando, nos assistindo. E o nosso desejo aqui maior é que não só vocês, mas nós também possamos avaliar o nosso coração e crescermos a imagem do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos viver a paternidade, a masculinidade, segundo a palavra de Deus, e que isso seja uma esperança para nós, né, para mim, para o seu Marco, para o Denis, e para o seu coração também. Obrigado, pastor. Palavras edificantes, agradeço imensamente sua presença conosco, todo sábado, a cada 15 dias, né, Cada Denis? 15 dias, é isso Denis aí. também, muito obrigado. Obrigado, E senhor aos Mar. telespectadores, e nos vemos dia 29 de agosto. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.